Pais amados, boa noite, me chamo Pastor Marcelo Moreira. Eu tenho uma palavra do coração de Deus, amém? O tema que nós escolhemos hoje é muito forte, na qual diz que como é que Deus escolheu Davi segundo o coração do Senhor, já que Davi pecou. Como ele pode ser um homem segundo o coração do Senhor? Primeiro eu quero falar que a história de Davi é muito linda. Ele foi um rei muito amado e foi um rei como referência como nenhum outro. Não estou aqui para denegrir a imagem de Davi, mas para trazer uma ministração do coração de Deus para o teu coração. O significado do nome de Davi significa amado, amado do Senhor. Deus escolheu Davi desde o ventre da mãe dele. E Deus já tinha um propósito, assim como tem na sua vida também, para a glória do Senhor. Mas a Bíblia fala que quando Davi ele assumiu o reinado, ele começou a reinar com 40 anos de idade. E ele reinou 7 anos em Hebrom e depois reinou 33 anos em todo Israel. Só que um dia Davi pecou, Davi ele cometeu um homicídio, Davi ele tirou a vida de uma pessoa, ele fez o que não era reto aos olhos do Senhor. Há alguns anos atrás me fizeram uma pergunta, essa mesma pergunta: pastor, como pode ser que como é que Davi pode ser um homem segundo o coração do Senhor se ele falhou, se ele pecou? Eu fiquei meditando naquilo e Deus me trouxe uma revelação. E eu já vou trazer para você. Mas antes de trazer essa revelação, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal. Amém? Antes de estar explicando, eu queria que você se inscrevesse, você desse o seu joinha, seu like, e que você também apertasse aí o sininho. Você apertasse o sininho, onde você vai ver aí a notificação todas, a palavra todas, que o YouTube vai estar trazendo para você. Todas as vezes que nós lançarmos um vídeo, ele vai estar te notificando, amém? Mas já sem demora, como é que Davi, um homem segundo o coração do Senhor, e ele falhou? Foi-me feita essa pergunta. E aí eu, meditando, eu observei que todo pecado há uma consequência. Há uma consequência quando o homem falha. Quando você falha, quando eu falho, há uma consequência. Mas o que acontece? Existe uma palavra chamada graça, que é favor imerecível. Se você observar no Salmo 103 e no Salmo 51, Davi ele confiou na graça do Senhor. Ele falou: Senhor, restaura em mim, Senhor Pai. Deus, um espírito, Senhor Pai, inabalável, Senhor Pai. Ele falou: Senhor, restaura em mim, Senhor Pai. Deus, a alegria da salvação. O que nós aprendemos aqui? Que Davi ele queria que o Senhor não retirasse dele o Espírito Santo, que era o bem mais precioso. Então Davi ele não confiava na sua justiça própria. Ele confiava na graça, que é o favor imerecível de Deus. Outra coisa que devemos levar em consideração, que Deus ele não leva em conta toda uma trajetória, um erro deixando uma trajetória para trás. Se você observar o legado que Davi deixou, foi algo muito grande. Davi ele foi fiel a Deus, Davi foi um rei fiel que seguiu as direções do Senhor, um rei que obedeceu ao Senhor. Mas você pode dizer: mas pastor, Saul também falhou. E Saul, depois que falhou, Deus rejeitou Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 15. E o Senhor falou assim para o profeta Samuel: escolhi um homem segundo o meu coração. O que eu aprendo? Que o coração de Davi foi Deus que colocou. Um coração quebrantado, um coração voltado, um coração disposto a se arrepender. Um coração, aleluia, não de pedra, mas sim um coração segundo o querer, como diz lá em Ezequiel. Um coração segundo a vontade do Senhor. Então o que eu entendo aqui? Eu entendo que havia um reconhecimento da fragilidade de Davi e a esperança de ter um Salvador. Tanto que é assim comigo e contigo. Nós, por nós mesmos, nós não recebemos a salvação nem o livramento. Por mais que você tente ser bom, você não vai conseguir ser bom. E eu entendo, sabe o quê? Deus deixou isso escrito, que Davi falhou, para mostrar que há uma misericórdia. E em segundo lugar, para mostrar também que Davi não era perfeito. Perfeito só Deus, só Jesus. Onde há um homem, há imperfeição. E por isso que a Bíblia fala em Efésios capítulo 2 que pela graça sois salvos, se não vem de vós, é dom de Deus.
Não era para que ninguém se glorie, né, pelas suas obras. Como eu falei, o pecado é a consequência. E pastor, como é que pode fazer para tirar as consequências? Só se a pessoa orar e pedir a graça do Senhor. Deus pode amenizar, Deus pode livrar. Quero te contar um testemunho de um homem que ele recebeu prisão perpétua nos Estados Unidos. E aí um pastor chamado John Bevere, ele foi fazer uma reunião dentro dessa penitenciária. E aí, quando ele estava lá na adoração, o homem tinha feito uma aliança com Cristo, esse homem que era assassino. E aí o Senhor falou para ele assim, olha, através do pastor, hoje eu estou te livrando daqui, eu estou te tirando daqui. A minha graça é sobre a tua vida. A Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória do Senhor. Então, quando por um só homem entrou o pecado, entrou para toda a humanidade. Já nascemos debaixo da maldição, mas através de um só homem, nosso Deus, Jesus, veio o perdão dos nossos pecados. Interessante que a gente busca perdão para a gente e não para os outros. O que aconteceu com aquele homem lá na penitenciária? Ele foi perdoado. E aí ele recebeu o indulto presidencial e saiu. Voltando a Davi, a pergunta que me foi feita, eu falei sobre a questão da graça, do amor de Deus em perdoar. Deus olhou para Davi e viu uma trajetória, não um erro, não uma falha. Deus viu um homem, viu um coração quebrantado, arrependido. Quando você tem um coração quebrantado, arrependido diante do Senhor, o Senhor ele vem e te abençoa. Ele vem e derrama do amor dele. Interessante que todas as vezes que o homem vai fazer algo, Deus olha para a intenção do coração, não para a atitude. Não que a atitude não traga consequência. Mas vou dar um exemplo para você. Davi quis construir o templo. Mas o que Deus falou para Davi? Davi, tu não pode construir porque você derramou muito sangue. Aí a Bíblia nos diz que o Senhor disse que Salomão ia construir. Mas o Deus do Senhor se agradou do que estava no coração de Davi. E o Senhor disse para Davi, olha, eis que não vai faltar descendente que sente-se no trono depois de ti. Deus fez isso por amor de Davi. E foi passando cada um. Foi passando Salomão, Roboão, veio Josias, veio Uzias, veio o rei Ezequias, veio Josafá, veio cada um dos reis que foram passando, e até que se encerrou em Jesus, que sentou no trono e esse não sai mais. Então o amor de Deus, Deus olhava para o coração. Caim, quando foi oferecer o sacrifício junto com Abel, Deus agradou do coração de Abel e não de Caim. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Que Deus ele olha para o teu coração. E ele olha com um olhar que nós recebemos hoje. No Antigo Testamento, onde Davi era, Davi ele não tinha um relacionamento que nós temos hoje. O Senhor nos ensinou a oração de Mateus capítulo 6 do Pai Nosso. Até então ninguém tinha chamado o Senhor de Pai. Mas em João capítulo 1, versículo 11, fala que todos que receberam o Senhor deu o poder de que eles se tornem filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então, quando você passa a ser filho, você vai ter um relacionamento de pai para com o filho. Deus ele é teu pai, ele vai te corrigir, ele vai falar que você errou, ele vai te mostrar o caminho certo, mas ele não vai abrir mão de você, porque ele te ama. Ele deu o único filho para morrer na cruz. Talvez eu possa estar falando para quem errou, para quem falhou. Não é que eu estou justificando que você está certo, não. Eu quero dizer para você que o sangue de Jesus te justifica. O sangue de Jesus te perdoa, te limpa de todo pecado. O sacrifício de Cristo. E o que me chama mais a atenção é que Davi era um relacionamento que ele tinha mais próximo de um pai para com o filho. Deus amava tanto Davi, que Davi ele entrou no templo, comeu o pão da preposição e ele não morreu. Já ao contrário de Uzias, que foi queimar fogo estranho no templo e ele saiu leproso. Davi tinha uma intimidade tão grande que Deus o tinha como um verdadeiro adorador. Ele tinha dentro dele um desejo de engrandecer o Senhor. Ele se incomodou em ele ter uma casa e o Senhor não ter um lugar para que as pessoas adorassem e engrandecessem o nome dele. Você entende? Deus não leva em consideração um momento seu, mas sim uma vida que você tem. E aí eu, meditando sobre essa pergunta que foi feita, eu falei assim, olha, o que Deus trouxe para mim? Que nós temos o nosso filho. Você tem seu filho. Se o seu filho errar, seu filho cometeu um erro aqui agora, se ele vai deixar de ser seu filho? Não. Você vai deixar de amar seu filho? Não.
Você vai corrigir, você vai dizer, olha, isso aqui está errado. Isso aqui pode trazer consequências para você. Mas você não vai de maneira nenhuma lançar o seu filho no inferno por causa disso. Eu estou dizendo para você que Deus, ele amava Davi. E quem deu o coração, e aqui eu finalizo essa ministração, quem deu o coração para Davi foi quem? Foi Deus. Deus, ele pode dizer, olha, você é um homem segundo o meu coração. Porque Deus deu para ele, Deus fez ele, Deus colocou a intenção, colocou o amor, colocou tudo dentro, dos órgãos, tudo. Mas Deus colocou o coração ali, a sede dos sentimentos, as emoções, voltada para Deus. Quando a Bíblia fala que antes do rei Uzias vir, o Senhor trouxe uma profecia sobre ele, o rei Josias. O Senhor veio uma profecia sobre ele antes. Então, o que eu entendo aqui? Eu entendo que Deus, ele se preocupa em nos formar. Você que quer ser liberto, Deus tira hoje seu coração de pedra e coloca um coração segundo o querer do Senhor. E eu vou te falar de mim. Eu era uma pessoa que não gostava de cristão, não gostava de ir para a igreja, tinha raiva, minha família era toda na feitiçaria, minha família era toda travada. Mas um dia, aos 15 anos, o Senhor me alcançou. E o Senhor mostrou o quanto Ele me amou na cruz do Calvário. O que Ele fez por mim. E a partir daquele momento, eu fiz uma aliança com Cristo. Eu quero dizer para você que todo pecado é uma consequência. Mas não espere a perfeição das pessoas. Você olhar a Bíblia, você vai ver que lá na igreja de Coríntios tinha muitas pessoas dentro da igreja eram imperfeitas. Mesmo sendo falhas. Mas eu quero dizer para você que onde Jesus está, tem mudança. E por que Davi é lembrado? Não é pelo erro dele, mas sim por uma trajetória. Porque é Deus que escolheu Davi. E Deus te escolheu para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus te escolheu para que você dê muito fruto. E que se você caiu, eu quero dizer para você que a Bíblia diz que se um justo ele cair 7 vezes, cair uma vez, por 7 vezes ele vai se levantar. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus ele te ama e te ama muito. Que Deus possa te abençoar. E aí eu te respondo. Davi é um homem segundo o coração do Senhor. Ele é. Porque Deus deu o coração a ele. Porque ele tinha um coração quebrantado. Porque ele se voltava para o Senhor. Ele sabia a dependência de Deus. E ele valorizava não a coroa. Não era o dinheiro, não era a posição de ser rei. Não era a estrutura que ele tinha, o palácio. Ele valorizava o Espírito Santo. E ele era o mais perto de relacionamento que nós podemos ver no Antigo Testamento. De um pai em relação a um filho. De um pai zelar por um filho. E hoje, dê glória a Deus, porque você vive esse relacionamento. Deus ele te vê como filho. E ele te abraça como filho. E ele te abençoa como filho. E quando você está prestes para sair do caminho daquilo que Deus tem, que Deus sabe que a consequência vai ser grande aqui, ele te chama de novo para o caminho certo. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus para Deus estar abençoando. Em nome de Jesus. Antes de estar orando, eu quero te pedir também que você compartilhe essa ministração. Talvez essa ministração vai chegar para pessoas que estão destruídas, que se sentem indignas de estar na presença do Senhor. Eu queria te convidar a você compartilhar. Compartilhe no grupo de WhatsApp, compartilhe com 10 pessoas, com 15, com mais. Mas deixa Deus tocar. Estamos aqui toda noite orando por você. Na madrugada orando pela tua vida. Se inscreva no nosso canal. E deixa Deus tocar outros corações em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos estar orando em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração. Deus, quero apresentar a vida dos teus filhos, Pai. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha derramar da graça, que o Senhor venha operar maravilhas, Deus. Que o Senhor venha realizar milagres, Senhor Jesus. Quebra toda palavra contrária e maldição. Abençoe, Senhor, Pai, o lar da tua filha. Abençoa o lar do teu filho, Pai. Talvez eu estou falando para alguém, meu Deus, Pai, que esfriou na fé. Meu Deus, alguém que se sente indigno, Senhor, Pai, de estar na presença do Senhor. Eu quero dizer para ele que ela é importante, Pai. O Senhor diz na tua palavra, Senhor, Pai, que o Senhor largou ali, Deus, Pai, 99 ovelhas e foi atrás de uma só. E porque uma é importante. A Bíblia fala que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Talvez eu possa estar orando também agora, Pai, e pessoas estão aqui que nunca fez uma aliança com Cristo, mas está com a vida arrebentada. Sente-se esquecido de Deus, sente que a bênção não vai chegar, que não vai fluir. Oh Deus, assim como o Senhor escolheu a Davi no ventre da mãe dele, formando Davi, o Senhor formou essa irmã.
este irmão, Senhor. Meu Deus, para a tua glória, Senhor Jesus. E ela vai ser lembrada, Senhor Pai, não é por um momento, mas por uma vida, Senhor, porque ela vai estar construindo uma intimidade com o Senhor. Quebra todas as palavras contrárias, Senhor, toda obra de feitiçaria, todo mal contra a vida dele, contra a vida dela, contra o lar, contra a família, contra os filhos. Deus, eu posso estar aqui pregando, meu Deus, Pai, para a mãe, Senhor, Pai, que o filho se afastou do Evangelho, que o filho está longe. Meu Deus, Pai, que muitos olham e já não tem mais jeito, mas o Senhor é poderoso para trazer de volta, Pai. Deus, se o justo ele cair, Pai, por 7 vezes ele não ficará prostrado. O Senhor o levantará. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço visita, Senhor, para esta vida. Deus, eu posso também estar aqui, meu Deus, com pessoas que estão doentes, Pai. Vítimas, Senhor, Pai, de alguma doença, de um câncer. Deus, de um problema, Senhor, que o médico, meu Deus, diz que não tem mais jeito. Deus, eu quero repreender essa doença em nome de Jesus. Eu quero neutralizar em nome de Jesus. Eu quero declarar vitória sobre a vida da tua filha, pelo poder que há no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba a tua cura, receba o teu milagre. Deus, talvez eu estou aqui, Pai, agora nesse momento, tem pessoas pedindo para Deus abrir uma porta de trabalho. Meu Deus, Pai, onde, meu Deus, as portas fechou, abra, meu Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem abrir agora, Senhor, Pai. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, abra as portas, Senhor, Pai. Abra as portas, Deus. Abre as portas, Senhor Jesus. Deus, quita as dívidas. Talvez eu estou falando para pessoas que estão aqui endividadas, Senhor. Deus, com dívidas, sem saber o que fazer, ou sem uma casa, sem, Deus, um local para morar. Meu Deus, mas Tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu quero Te pedir a bênção e a vitória. Eu quero pedir um milagre, Senhor. Visita esse lar, visita essa família agora, para todo sempre, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa vitória, Senhor Pai, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que você deixe seu pedido de oração aqui embaixo, no comentário, e para que eu possa estar orando por você. Amanhã vamos estar aqui à noite, e eu te espero aqui para estar conosco, amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. E também a gente vai ter aqui um vídeo aqui, ó, maravilhoso de ontem na madrugada que Deus nos deu. Foi bênção mesmo, foi uma oração poderosa. Vai estar aqui essa mensagem poderosa. Assista também e compartilhe. Você é o nosso parceiro nessa grande obra. Deus abençoe. Que o amor de Deus entre no seu coração para a glória do Senhor.